E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Agora Já Sabes, e hoje a gente vai embarcar numa aventura gastronômica. Você sabia que aqueles alimentos que a gente coloca na mesa todo santo dia têm histórias mais cabeludas que novela das 9? Pois é. Da próxima vez que você for preparar aquele rangão, pense duas vezes, porque aquele prato aparentemente inocente pode esconder segredos milenares, treta pura e reviravoltas de fazer inveja ao Silvio Santos. Então já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal se ainda não for um parceiro da cozinha, porque hoje a gente vai desvendar os segredos ocultos por trás da comida. E para começar essa viagem gastronômica, vamos falar de um ingrediente que está em quase tudo: o açúcar. Pode parecer inocente, mas esse doce cristalino já foi motivo de guerras, escravidão e até obsessão. Muito antes da gente ter diabetes, o açúcar era artigo de luxo, mais caro que ouro. Na época do Brasil colônia, se você tivesse um pote de açúcar, você era o rei do pedaço. Era ostentação pura. Enquanto uns comiam farinha com água, a galera rica se empanturrava de doces e sobremesas cheios de açúcar. E de onde vinha todo esse açúcar? A produção em larga escala acontecia nos engenhos, explorando mão de obra escrava de forma cruel e desumana. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil e obrigados a trabalhar em condições terríveis nas plantações de cana-de-açúcar. Essa exploração brutal enriqueceu uns poucos e causou muito sofrimento para a maioria. Mas, felizmente, as coisas mudaram. Com o tempo, a produção de açúcar se espalhou pelo mundo. Novas técnicas foram desenvolvidas e o preço foi caindo. A escravidão foi abolida e o açúcar se tornou acessível a todos. Hoje em dia, a gente encontra açúcar em tudo quanto é canto, do cafezinho da manhã ao brigadeiro de sobremesa. Mas é importante lembrar da história por trás desse ingrediente tão comum. Agora, quando você colocar açúcar no seu café, lembre-se do passado amargo que ele carrega. Agora vamos falar da pizza, esse patrimônio da culinária mundial. Quem nunca se rendeu a uma bela fatia de pizza quentinha, com a massa crocante e aquele recheio de dar água na boca? Mas você sabia que a pizza tem uma história para lá de interessante? Ao contrário do que muita gente pensa, a pizza não nasceu na Itália. Existem registros de pães achatados com ingredientes por cima no Egito Antigo e na Grécia Antiga. Mas foram os italianos que transformaram a pizza em um fenômeno mundial. No século XIX, em Nápoles, começaram a colocar tomate na massa. A pizza napolitana conquistou o paladar do povo e se tornou um símbolo da cidade. Com a imigração italiana, a pizza atravessou o oceano e caiu no gosto dos americanos. Nos Estados Unidos, a pizza se reinventou em novas versões e rapidamente se espalhou como uma verdadeira febre mundial. Hoje em dia, a pizza é um fenômeno global. Existem pizzarias em todos os cantos do mundo, cada uma com seu estilo e seus ingredientes. Afinal, quem não gosta de se reunir com os amigos e a família para saborear uma pizza deliciosa, né? E por falar em delícias culinárias, vamos falar do chocolate, esse verdadeiro tesouro gastronômico. Quem não ama se deliciar com um bombom, uma barra de chocolate ou um chocolate quente num dia frio? Mas você sabia que por trás dessa doçura toda existe uma história rica, complexa e até um pouco amarga? A história do chocolate começa há milhares de anos, com as civilizações pré-colombianas da América Central. Os maias e os astecas já cultivavam o cacau, a matéria-prima do chocolate, e o consumiam em forma de bebida. Mas atenção, não era o chocolate doce e cremoso que a gente conhece hoje. A bebida era amarga, picante e frequentemente temperada com especiarias. Para os maias e astecas, o cacau era considerado um presente dos deuses, utilizado em rituais religiosos e como moeda de troca. Com a chegada dos europeus à América no século XVI, o cacau atravessou o oceano e chegou ao velho continente.
os espanhóis foram os primeiros a conhecer a bebida amarga dos astecas e, inicialmente, não ficaram muito impressionados. Mas, com o tempo, foram adicionando açúcar, canela e outros ingredientes, tornando a bebida mais palatável ao gosto europeu. E aí, meu amigo, foi um estouro. O chocolate caiu no gosto da corte espanhola e se espalhou rapidamente pela Europa. Com o passar dos séculos, o chocolate deixou de ser apenas uma bebida e se transformou em barras, bombons, trufas e uma infinidade de outras delícias. Da próxima vez que você provar um pedaço de chocolate, mergulhe na sua história rica e envolvente. Uma jornada com notas doces e amargas que atravessou séculos para derreter na sua boca. E falando em alimentos que conquistaram o mundo, preparem suas canecas, pois chegou o momento de celebrar o café. Essa bebida mágica que desperta a gente pela manhã e acompanha a tarde toda, também tem uma história cheia de aventuras, mistérios e reviravoltas. A história do café começa há muito tempo atrás, lá nas montanhas da Etiópia. Reza a lenda que um pastor de cabras chamado Kaldi percebeu que seus animais ficavam super agitados depois de comer os frutos vermelhos de um certo arbusto. Intrigado, Kaldi experimentou os frutos e sentiu uma onda de energia e disposição. A descoberta do café se espalhou rapidamente pela região e logo a bebida se tornou popular na Península Arábica. Os árabes foram os primeiros a cultivar café em larga escala e criaram métodos de preparo da bebida, como a torra dos grãos e a infusão em água quente. O café se tornou parte importante da cultura árabe, consumido em casas de café, mesquitas e encontros sociais. No século XVII, o café chegou à Europa, trazida por mercadores venezianos. As cafeterias pipocaram em Londres, Paris, Viena e outras cidades europeias, se tornando centros de debate político, cultural e intelectual. O café ganhou tamanha importância na Europa que impulsionou a colonização de novas terras, como o Brasil, a fim de atender à crescente demanda por essa bebida. Da próxima vez que você saborear um cafezinho, pense na incrível jornada que ele percorreu, das montanhas da Etiópia até chegar fumegante à sua xícara, carregando séculos de história em cada gole. E para finalizar nossa aventura gastronômica com chave de ouro, vamos falar do arroz, esse grãozinho poderoso que alimenta bilhões de pessoas ao redor do mundo. Pode parecer simples, mas o arroz tem uma história milenar, repleta de significado cultural, religioso e social. A história do arroz começa há mais de 9.000 anos, na Ásia. Acredita-se que o arroz tenha sido domesticado pela primeira vez na China, onde se tornou a base da alimentação e um elemento central da cultura. Na China antiga, o arroz era muito mais do que um alimento, era um símbolo de vida, prosperidade e fertilidade. Os chineses desenvolveram técnicas avançadas de cultivo de arroz, como os terraços inundados, que permitiram a produção em larga escala e sustentaram o crescimento da população. O arroz estava presente em todas as refeições, dos camponeses aos imperadores, e era utilizado em cerimônias religiosas e festividades tradicionais. A partir da China, o cultivo do arroz se espalhou por toda a Ásia, chegando ao Japão, Coreia, Índia e outros países. Em cada lugar, o arroz se adaptou às condições climáticas e aos costumes locais, dando origem a uma variedade incrível de tipos de arroz e pratos culinários. No Japão, por exemplo, o arroz é considerado um alimento sagrado, símbolo da pureza e da harmonia. Na Índia, o arroz é a base da culinária, presente em pratos icônicos como o biryani, o curry e o pulao. Da próxima vez que você saborear um prato de arroz, lembre-se de sua longa e fascinante jornada, desde os antigos campos da China até chegar à sua mesa. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Viram como os alimentos que a gente consome todo dia têm histórias incríveis e curiosas? Desde a exploração colonial até a culinária tradicional, a comida conta a história da humanidade e nos conecta com o passado.
Então, da próxima vez que você for preparar aquela refeição, lembre-se de tudo o que vimos aqui. Cada garfada é uma viagem no tempo, uma oportunidade de conhecer novas culturas e de apreciar a riqueza da gastronomia mundial. E aí, qual dessas histórias te deixou de boca aberta? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço do Agora Já Sabes e até ao próximo vídeo.